Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia, te dando graça e paz. Nesse dia, no nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 4, e depois o 12 e o 13. Diz assim o versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos carnais, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não éramos diferentes deles. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Ele é rico em misericórdia, então ele nos chamou. Vamos ler o 12, e diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. E o versículo 14, o princípio diz assim: pois ele é a nossa paz. Glória a Deus pela palavra dele lida, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 1 dos Efésios, na carta aos Efésios, ele compara a igreja como o corpo de Cristo, né? E fala dos membros e tal, etc. Então, é um corpo. Agora, no capítulo 2, ele compara a igreja como um templo, né? Não é só o corpo, agora é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus, onde Deus move. Esta é a igreja do Senhor. Mas o título dessa mensagem de hoje, diante de um mundo tão confuso e tão complicado, diante de tantos falsos profetas, né, falsas predições por aí, né, e as pessoas vão desanimando, diante de um evangelho escandalizador, né, um evangelho que as pessoas não se convertem, mas se dizem evangélicas. Por isso tem muitos aí cantores, jogadores e atrizes e atores que se dizem cristãos, mas não são, né? Então, diante de um mundo confuso desse, o pecado vai alastrando e mudando a cara da igreja do Senhor Jesus, e muita gente tem desanimado e tem se escandalizado com isso. Mas o título da mensagem de hoje é: anima-te, você continua nos planos de Deus. Anima-te, você continua nos planos de Deus. Não desanime, não olhe para essas coisas, não olhe para o correr desse evangelho aí cheio de fraude, cheio de problemas. Olhe para os planos de Deus na tua vida, né? E o apóstolo Paulo, então, traz esse plano, essa ideia de que a igreja do Senhor Jesus é também um templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Um templo que é cultuado, né? O nosso culto racional todos os dias a Deus, todos os momentos da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo traça uma ideia de um edifício todo estragado, todo cheio de mancha, todo cheio de problema, e este edifício é o mundo, né? Este edifício é um mundo sem Deus. Mas o apóstolo Paulo diz assim: vocês também eram desta maneira antes, vocês eram desgarrados, amantes do pecado, né? Cheios de problemas, cheios de vontade de fazer os desejos da carne, dirigidos pelo diabo, né? Pelo príncipe das trevas, pelas as regiões da maldade que opera nas potestades do ar. Vocês eram dirigidos assim também. E vocês não tinham direito algum, né, a ser chamado de filho de Deus. Mas Deus, pelo seu amor, quebrou um problema que existia entre vocês e Israel, porque vocês olhavam para Israel e diziam: não, eles são separados, eles são nação de Deus, eles são escolhidos, e nós não, nós somos os gentios. E quanto mais vocês tinham essa separação, né, este problema, mais vocês pecavam, vocês que são gentios. Mas Deus, pelo seu amor,
por sua rica misericórdia, ele quebrou essa separação e ele chamou de todas as nações, línguas, povos, tribos, ele chamou de todas as raças um povo que ouvisse a voz dele, que ouvisse o enviado dele, Jesus, que aceitasse o sacrifício dele, e mesmo este povo não merecendo, por sendo pecador, ele então enviou o seu filho por misericórdia, graça, ele enviou o seu filho para morrer pelos pecados destas pessoas que iriam um dia ouvir deste evangelho e crer no evangelho. E então destes povos ele fez um povo e chamou este povo de igreja do Senhor Jesus, de conquistados pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, de um povo que mesmo não merecendo nada, Deus só pediu desse povo fé. Creia nisso e então você será separado para Deus nessa terra. Você será a igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo diz isso: vocês estavam no mesmo curso desse mundo, sem esperança alguma neste mundo. Isso ele diz no capítulo 2. Mas vocês devem saber que antes que todas as coisas existissem, Deus fez planos para vocês. Deus já tinha o resgate para aqueles que um dia ouviriam o evangelho e se jogariam aos pés de Jesus. Então Deus já tinha todo o plano formatado antes. E você não pode desanimar, você tem que se animar, diz o apóstolo Paulo, porque você faz parte do plano de Deus. Antes que todas as coisas existissem, você já estava nos planos de Deus. Por isso o título da mensagem é Anima-te. Você continua nos planos de Deus. E então o apóstolo Paulo fala exatamente assim: olha, não foi por merecimento, não foi porque você fez nada de bom, mas foi pela graça de Deus. Por isso a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça já veio, é só você acreditar. Mas esta graça não vem do teu merecimento, isso não vem de vós, não vem daquilo que você faz, não vem das obras, para que você não venha se gloriar, mas vem de Deus, né? É a graça de Deus para você, é a morte de Jesus Cristo na cruz para você, é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ressuscitou, ele então pegou esses povos, línguas, tribos e nações que ouviriam o evangelho, e nós ouvimos. Por isso ele fala conosco no tempo presente, né? Nós ouvimos o evangelho e ele também nos elevou com Cristo como igreja. Agora nós temos um representante no céu e somos representante do céu na terra. Porém, nós somos, como a ideia de Paulo, a igreja é um templo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós caminhamos e ele caminha em nós, nós movemos e o Espírito Santo de Deus se move em nós, nós falamos e ele fala através da nossa fala, nós respiramos e ele usa o nosso respirar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso proceder para glorificar o nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo deixa claro: antes vocês não eram povo, antes vocês estavam longe e vocês eram amantes do pecado, mas agora sois povo de Deus, agora somos igreja do Deus vivo, agora nós somos chamados, né, através de Jesus Cristo, como filhos de Deus, filhos da sua herança, filhos do seu amor, filhos da sua graça. Hoje a igreja do Senhor Jesus é o troféu da graça de Deus, é a conquista que Jesus teve na sua vida, morte e ressurreição. Nós somos hoje apresentados a Deus como o bom cheiro de Cristo. Valeu a pena, diz Deus, o que Jesus fez, porque você e eu hoje podemos dizer: somos salvos através de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, que é através de Cristo. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vem de obras, não vem de atuações, não vem de bondade, não vem de ofertas que se dá à igreja. Ninguém vai ao Pai, ninguém, nem judeu e nem gentio, se não for através de Cristo, né? A Bíblia diz em Mateus que quem tem Cristo passou da morte para a vida. Quem deixou os seus pecados e agora vive com Cristo, passou da morte, que antes eram mortos, né? Nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados, mas passamos da morte para a vida, porque hoje vivemos em Cristo e temos vida em Cristo. Devemos entender isso, meus irmãos, que só existem dois poderes no mundo: um poder soberano, um poder eterno, e é o poder de Deus.
o poder do soberano Deus, e um outro poder que é atribuído temporariamente, que é ao diabo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos em Deus. Somos propriedades exclusivas de Deus nesta terra. E devemos saber que nós, estando com Deus, nós não devemos temer a nada. Nós temos a esperança que nos foi dada através de Cristo Jesus. Por isso, nós aguardamos a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim terá a vida eterna. Quem crê em mim e naquele que me enviou. Precisamos crer em Jesus e crer também em Deus que o enviou. E então teremos a vida eterna. E sabemos que se somos de Deus, o diabo não nos toca, porque nós somos propriedade, nós somos guardados por Deus, nós somos protegidos por Deus. Então o diabo não nos toca, a não ser que seja uma condição permissiva de Deus para a honra e glória do nome dele. E o apóstolo Paulo diz ainda em Coríntios, ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 15, 57 e 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Então você tem a vitória em Cristo. E ele diz: portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante em boas obras, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que você trabalhando, você vivendo para Jesus, você se esforçando para Jesus, diz no versículo 58 de 1 Coríntios 15, que a nossa recompensa é certa. Nós teremos recompensa na glória de Deus. Então, você que está firme com o Senhor, continue firme com o Senhor e constante. E você que está desanimado por ver tantas coisas erradas, anima-te, você continua nos planos de Deus. Deus não abriu mão de você, Deus não vai abrir mão de você. Deus quer você juntinho com Ele, quer que você peça perdão dos seus pecados e comece uma vida com Ele. Deus quer que você saia da morte em pecados, fazendo a vontade da carne e servindo ao diabo, para servir a Jesus Cristo em novidade de vida. Deus quer abençoar você, então anima-te. Você continua nos planos de Deus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Rívio Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.